Queridos irmãos, boa noite. Que Jesus abençoe a todos. Quando nos reportamos ao tema caridade, lembramos que essa virtude é praticada nas nossas casas espíritas, seja aquelas casas espíritas de pequena dimensão, de média ou de grande estrutura. Quando também pensamos nesse tema, lembramos que caridade é um dos lemas da doutrina espírita. Tanto é assim que lá no capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo tem como título: Fora da caridade não há salvação. Mas quando nós pensamos nesse tema, nós pensamos na sociedade humana atual e lembramos que muitas vezes falta muito na prática do dia a dia da vivência dessa virtude, porque grande número de pessoas se dizem religiosas, mas agem como se não fossem. As nossas corporações, de modo geral, são materialistas. As nossas atitudes na nossa vivência diária, em muitos aspectos, também é materialista. Então nós perguntamos, não é? Qual a responsabilidade que nós temos na formação de uma sociedade mais solidária, numa sociedade mais fraterna e mais caridosa? E daí nós lembramos do seguinte aspecto. Vamos imaginar que o nosso filho pequenininho, que está lá no ensino fundamental, ele chega em casa e diz assim: pai, matemática é muito difícil, português é muito chato. O que a gente diz para a nossa criança? A gente vai dizer para ele assim: olha, meu filho, então não precisa mais estudar. Por óbvio que a gente não diz isso. A gente diz: não, tem que estudar. Mesmo sendo difícil e chato, tem que continuar indo à escola. Se o nosso filho um pouco maior, que está lá no ensino médio, é pré-adolescente ou adolescente, chega em casa e diz assim: mãe, física é muito complicado, geografia não dá para estudar. O que a gente diz para o nosso jovem? Não precisa ir mais na escola então. A gente não diz isso também, por óbvio. A gente diz que tem que estudar. Mas olha algo interessante que acontece em muitas oportunidades, é essa mesma criança chegar para o pai e dizer assim, ou para a mãe: pai, eu não quero mais lá na casa espírita. E daí muitos pais o que dizem? Meu filho, tudo bem, quando tu cresceres, tu é que decide qual a religião que tu quer seguir. E eu estou fazendo a referência à doutrina espírita, que é a nossa, mas pode ser qualquer uma delas. E daí a gente imagina que a gente quer transformar essa sociedade que aí fora está do jeito que está. A gente quer uma sociedade mais harmônica, uma sociedade mais fraterna e voltada à caridade. E como é que vai ocorrer isso? Pela transformação do indivíduo, não pela transformação sobre outros aspectos. Porque muitas pessoas pensam que a sociedade vai ser modificada por questões de ordem política, por questões de ordem econômica, e a gente sabe que não é assim. Joana de Ângeles Espírito, através da mediunidade de Edivaldo Pereira Franco, oportunamente, não é? Ela diz: modifica-te que modificarás o mundo. Então a modificação lá fora dar-se-á pela modificação do indivíduo. E aí a gente vê com grande preocupação este afastamento das nossas crianças e dos jovens nos seus aspectos religiosos. Por vários motivos, mas principalmente se há o afastamento desse jovem da religião dos seus pais, por exemplo, eles vão crescendo não acreditando na espiritualidade ou não tendo essa vivência. E aí a gente vê um outro aspecto até histórico da sociedade humana. Por exemplo, se nós vamos ver o número de ateus que existe no mundo, nós vamos verificar que ao longo da história da humanidade, o número de ateus sempre foi um número muito insignificante. Ao longo da história foi assim, 0, alguma coisa, não chegava a 1% da população mundial. Só teve 2 momentos na história da humanidade que esse número cresceu. Foi logo após a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. O que era natural que ocorresse, né? A pessoa se voltava a Deus e vivia com aquele terror todo da guerra.
Tanto é assim que aumentou esse número após as duas guerras, que logo após a Segunda Guerra Mundial foi feito um censo para ver essas questões várias, inclusive o número de ateus, e se chegou à surpreendente e extraordinária cifra de ateus no mundo de 0,77%. Tinha crescido o mundo, chegou em 0,77%. E o público, a faixa etária em que estava mais presente essas pessoas era de 50 anos ou mais. Até que, no ano de 2009, nos Estados Unidos, foi feito um censo, onde foi realizada várias perguntas, uma das quais é essa questão se a pessoa acreditava na existência de Deus ou não. E daí se chegou a uma surpresa bastante grande, que 6,6% das pessoas entrevistadas não acreditavam, não é, de modo algum, na existência de Deus. 6,6%. E daí se procurou ver por que esse número cresceu tanto e de modo tão extraordinário ao longo do período. E se a primeira constatação que se pensou era assim, deveria haver algum erro na própria pesquisa, porque não era possível um número tão extraordinário desse. E se verificou que não havia erro algum. E o que chamou a atenção também para os pesquisadores é que se logo após a Segunda Guerra Mundial o número de ateus estava situado entre aquelas pessoas com 50 ou mais anos de idade, em 2009, quando foi feito esse censo, se chegou à constatação que o número maior dessas pessoas estavam entre os pré-adolescentes e adolescentes. E daí se verificou que esse número estava desse modo, justamente pelas crianças não seguirem mais a religião dos seus pais. Não seguirem mais essa religião. E o que ocorre em função disso? Vai ocorrer uma transformação da sociedade, se tornando ainda mais uma sociedade materialista, sem valores espirituais. E isso repercute na vida de todos nós. Porque tem várias observações que se faz por aí quando a sociedade se torna uma sociedade materialista. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, eu trabalho na área da saúde. E uma das ideias que se tem na área da saúde é assim, quando uma mãezinha grávida vai ganhar o seu bebê, vai para a maternidade, e essa mãe assim é extremamente pobre, e o seu filho nasce prematuro, e a prematuridade vai se manifestar muitas vezes na criança com aqueles sinais e sintomas bastante preocupantes, não é? Muitas vezes assim, dificuldade neurológica, problemas cardíacos, desarmonização da temperatura interna, uma série de dificuldades. Mas hoje, nas nossas maternidades, nós já temos uma tecnologia extraordinária para poder atender essa criança prematura. Temos isso hoje. Mas se essa mãezinha é extremamente pobre, a criança nasce com problemas neurológicos que vão gerar sequelas futuras, qual é a ideia materialista presente? É aquela ideia assim, vamos deixar a criança ali, não vamos dar muita atenção a ela, porque se ela desencarnar, vai ser melhor, porque essa criança vai ser um peso para a mãe que não tem estrutura nenhuma para poder mantê-la. Vai ser um peso para a sociedade, ela não vai poder produzir. Então é melhor que ela morra mesmo, porque ela vai ser um peso para todos nós. Essa é uma ideia materialista. Uma outra ideia materialista que pode se fazer presente em algum momento é aquela ideia assim, a nossa sociedade está envelhecendo, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. Tanto que a gente tem atualmente em torno de 26 milhões de idosos no país, né? No ano de 2020 nós teremos 30 milhões de idosos. No mundo atualmente são 800 milhões de idosos. Em 2020 será 1 bilhão de idosos. Então nós vemos assim que a sociedade está envelhecendo. Olha uma ideia materialista que pode se formar em função disso. Aquele idoso fica doente, ele é bastante idoso, vai para o hospital, e qual a ideia que alguém pode ter? Essa pessoa não produz mais. Essa pessoa está gastando muito dinheiro da Previdência. Então o que é melhor que ocorra? Que ela morra mesmo, para que a gente não gaste tanto com ela.
né? Essa é uma ideia materialista. Ver o outro tão somente no seu componente econômico, não ver o outro como uma criatura, como todos nós somos filhos do mesmo Deus. Outra ideia materialista é aquela assim, ó, se uma mãezinha grávida vai fazer um exame e se constata lá que o seu bebê pode apresentar uma síndrome de Down, pode apresentar uma microcefalia ou anencefalia, qual é a ideia materialista que se tem aí? É aquela ideia assim, é melhor que a mãe aborte aquela criança, porque essa criança não vai produzir nada. E essa ideia está presente em muitos meios, tanto é assim que existe um biólogo inglês bastante famoso atualmente, não é? Chamado Richard Dawkins, que ele tem escrito algumas coisas assim sobre este aspecto, não é? Do materialismo, aquele que vê o ser humano tão somente nesses aspectos, não é? De produção ou não produção. Né? Richard Dawkins, aliás, publicou há algum tempo atrás um livro chamado Deus, um Delírio, onde ele fala sobre essa questão materialista da sociedade humana. Então, todos esses viés materialistas que estão presentes na nossa sociedade incidem sobre todos nós. No ano de 2011, nos Estados Unidos também, a empresa de automóveis Ford, essa mesma que a gente compra os carros deles, não é? Eles estavam perdendo a concorrência na venda dos seus automóveis para uma empresa japonesa. Então eles criaram um carro bem pequenininho que foi um grande sucesso de vendas. Rapidamente eles venderam 30 milhões de unidades nos Estados Unidos. Mas quando completou esse número de vendas, eles descobriram que o carro tinha um erro, não é? Na sua fabricação, no seu layout. Qual era o erro? O motor do carro era atrás, e quando esse carro batia em obstáculo em outro carro, ele explodia e matava as pessoas que estavam ali. E o que eles fizeram então? Tinha que fazer um recall em 30 milhões de automóveis. Era relativamente fácil, porque era só colocar uma barra de aço junto ao motor do carro. Uma placa ali protegia. Gastariam $11 por essa chapa de aço, não é? E mais a mão de obra. E eles fizeram o seguinte cálculo: 30 milhões de automóveis, gastando o material e mais a mão de obra, eles gastariam em torno de $280 milhões para fazer o recall e naqueles 30 milhões de carros. Eventualmente, se ocorresse uma batida desse carro e a morte das pessoas, eles teriam que indenizar. E eles fizeram os cálculos e viram assim que para a indenização eles gastariam em torno de $30 milhões. Então o recall, $280 milhões. Indenizações, $30 milhões. O que vocês acham que eles escolheram? $30 milhões, mesmo que alguns morressem. A morte, porque se verificou a troca de e-mails entre os diretores da empresa, e um deles disse assim, a morte faz parte desse processo produtivo. Então essa sociedade materialista vai se desenvolvendo a partir desses aspectos. Então nós queremos dizer com isso que a importância de dar religiosidade às nossas crianças, né? E aí a gente pensa numa outra pesquisa que saiu há algum tempo atrás, feita em 22 países no mundo, sobre a utilização de drogas pelos jovens. Então se pegou a faixa etária de aproximadamente 20 anos e se fez a seguinte pesquisa assim: por que alguns jovens utilizam drogas e outros não? Se pensou então que fosse devido a valores econômicos, né, posição social, valores de outra natureza, e começou a se verificar essas questões e se chegou à seguinte conclusão: aqueles jovens que na primeira, segunda, terceira infância, pré-adolescência, tiveram oportunidade de seguir uma religião e estavam em melhores condições para fazer escolhas mais adequadas quando adulto. Ou seja, não se envolviam esses jovens em drogas. E aí vem aquela questão, não é? Que muitas vezes nós debatemos nas nossas casas espíritas. Quando a nossa criança diz que não quer ir à casa espírita, nós devemos forçá-la ou não? Né? Porque às vezes me incomoda bastante aquela ideia assim do pai
permitir que seu filho escolha a religião, quando ele, na verdade, não permite que o filho escolha se ele quer estudar ou não quer estudar, quer tomar vacina ou não quer tomar vacina. Então é uma questão que nós temos que ver com bastante cuidado. E como diz um companheiro da nossa casa, ele diz assim, ó, enquanto o meu filho comer do meu feijão e do meu arroz, ele vai sim, ele vai me acompanhar lá, né? Porque a gente vai ver essa nossa criança de acordo com esses aspectos. E outro dia nós conversando sobre esse tema numa casa espírita no nosso litoral, eu falava sobre isso, e depois da palestra a gente foi tomar um chá, uma senhora veio conversar conosco e ela disse assim, ó, interessante o senhor reforçar essa ideia de nós levarmos o nosso filho à casa espírita, porque o meu filho, desde pequeno, eu notava dificuldades de convivência com outras crianças dele. Então ele era extremamente violento, desde pequenininho, coisas que tinham a ver certamente com a vida anterior. Porque quando ele tinha 5, 6, 7 anos, ele brigava com outro amiguinho, ele pegava um pedaço de pau e queria fazer nele, atingi-lo, como se estivesse utilizando uma faca. Então o que eu fiz? Eu peguei a minha criança e forcei. Ele não queria a casa espírita, mas eu forcei. Ele forçou e ele foi à casa espírita. E daí disse ela, o mês passado eu liguei para o meu filho, ele agora mora em São Paulo, e eu perguntei para ele, filho, o que tu achou daquela ideia de eu te forçar a seguir a doutrina espírita? E ele disse assim, mãe, eu acho que foi muito bom, porque quando eu penso em matar alguém, eu fico lembrando do infeliz do André Luiz lá no Umbral. Então acho que serviu para alguma coisa mesmo, né? Serviu para alguma coisa para aquele jovem que foi violento. Então nós observamos que a prática da caridade que nós vamos perceber na nossa sociedade é uma prática que tem que ser bem avaliada para ver se efetivamente é a realidade de acordo com os postulados da doutrina espírita. Porque existe uma outra prática que a gente chama de filantropia. Filantropia e caridade são coisas diferentes, mas se a gente vai ver lá no dicionário, vamos ver que o conceito é mais ou menos parecido, mas são coisas diferentes. Então a filantropia está voltada para aquele aspecto de nós ajudarmos o outro, mas nós ganharmos algo em troca. Na filantropia, a gente sempre ganha algo. Na caridade verdadeira, a gente vai fazer aquele ato por amor, por compaixão. A gente vai fazer pensando efetivamente no outro. E damos alguns exemplos. Imaginamos assim que a gente vai declarar o nosso imposto de renda e eu posso doar para aquela creche lá adiante um determinado valor, mas que eu posso abater no meu imposto. Isso é bom? Isso é ótimo. Eu estou ajudando a creche e estou ganhando também. Então, se eu faço isso, vai ser bom para a creche e vai ser bom para mim. Isso é caridade? Não, isso é filantropia, porque eu estou ganhando algo. Agora vamos imaginar assim, eu sou empresário, faço uma produção em excesso de um determinado produto, vendo que eu posso e sobra, tem lá uma sobra grande. Eu tenho que contratar um caminhão para pegar aquela sobra e levar embora. Mas daí eu vou no asilo lá da esquina e falo lá com os nossos amigos, dizendo, olha, vocês não querem aqueles produtos? Porque vai servir muito bem para o asilo. Eles vão querer, eles vão financiar, vão pagar o caminhão para o caminhão tirar os produtos e levar embora. Isso é caridade? Também não é caridade, isso é filantropia, porque eu ganhei algo. Imaginamos que no nosso bairro a gente quer que as casas fiquem mais bonitas. A gente, então, nosso vizinho nos convida para ir lá ajudar a pintar a casa dele. Isso é caridade? Também não é. Por quê? Porque eu ganhei algo em troca, eu ganhei um bairro melhor. Quando eu ganho algo em troca, não é caridade, mas é filantropia. E filantropia é bom? Filantropia é ótima, porque ajuda o outro e ajuda a mim próprio. Mas caridade está num outro patamar. Caridade tem a ver com aquela ação, então, de compaixão, de amor ao próximo. E a gente dá alguns exemplos que não é verdadeiramente a caridade. Vamos dar um exemplo. O nosso irmão aqui,
me convida assim para me atender em um asilo, as pessoas que moram naquele asilo. Daí eu digo assim para ele, olha, mas eu não gosto muito de trabalhar com idoso, mas alguém tem que fazer. Daí eu vou lá e trabalho com idoso. Essa não é a verdadeira caridade. Eu fui porque alguém tinha que fazer. Ou tem uma creche ali adiante, as crianças estão precisando do meu trabalho. Mas daí eu digo para o meu irmão que me convidou, eu digo, olha meu amigo, eu não gosto de trabalhar com criança, mas alguém tem que fazer, né? Eu quero um lugarzinho bom lá no nosso lar, comprar uma casa de praia lá. Daí eu vou lá atender as crianças que estão naquela creche. Também não é caridade. A verdadeira caridade, então, vai ser quando move dentro de mim essa espontaneidade, esse amor, essa compaixão. E nós vamos encontrar um neurocientista que não é religioso, mas que trabalha nessa área, chamado Jorge Moll. Jorge Moll é um neurocientista do Rio de Janeiro, que ele tem vários estudos em que ele trabalha a questão de qual área do cérebro é ativado quando nós fazemos essa ou aquela atividade. E daí ele resolveu, num dos últimos livros publicados, fazer um estudo sobre caridade. Né? E o título do livro, inclusive, é A Verdadeira Caridade. E o que ele faz? Ele utiliza um aparelho chamado scanner cerebral. Então, vamos imaginar que todos nós aqui estamos com esse aparelho sendo monitorados. E uma das pesquisas que ele fez, dos experimentos, ele colocou assim, ó, crianças em atividades numa creche, deficientes físicos em atividades lá naquela casa e idosos no asilo. E ele pediu para as pessoas pensarem assim, quais desses locais eu mais me identifico para fazer a caridade. E daí aquelas pessoas que tiveram, por exemplo, o maior interesse em fazer a caridade para as crianças na creche, se notou que tem uma parte específica no seu cérebro que foi monitorado e foi ativado pelo scanner cerebral. E essa parte específica é o lobo pré-frontal. E é interessante que ele observou também, quando nós estamos orando e voltados a Deus, também essa parte do cérebro é ativada. E aí, esse estudo de Jorge Moll veio ao encontro de André Luiz. Olha que interessante. André Luiz, através da mediunidade do Chico Xavier, no livro No Mundo Maior, vai fazer referência a essa região do cérebro, chamado lobo pré-frontal. Vai dizer ele que no nosso processo evolutivo, nós tivemos ativados num primeiro momento as bases do cérebro, os gânglios basais. Na atualidade, nós temos mais ativado na nossa vida evolutiva no lobo frontal. E no nosso futuro vai ser o lobo pré-frontal, dizendo ele que essa região do cérebro é a região onde está presente a nossa busca da divindade, a busca de Deus, está canalizada nessa região. Então nós vamos observando que a verdadeira caridade vai ser aquela então feita quando é ativado essa região, e ela só é ativada quando tem amor, compaixão, tem interesse verdadeiro em atender a outra pessoa. Nós vemos também que em muitas oportunidades nós vamos fazer atividades que vão estar catalogadas na verdadeira caridade, na caridade ou em outros aspectos. Mas nós encontramos no Evangelho de Jesus, né, aquelas duas passagens, ao menos que eu me lembro neste momento, em que vai estar presente a verdadeira caridade. Uma delas está lá no capítulo 15, no segundo item, que é a parábola do bom samaritano. Vocês lembram? Aquele homem, então, descia de Jerusalém para Jericó e cai nas mãos dos ladrões que o despojam dos seus bens e o deixam semi-morto no caminho. Acontece em seguida de passar por ali um sacerdote, vendo aquele homem, vai adiante. Passa em seguida o levita, que olha para aquele homem e também passa adiante. Mas passa naquele momento uma terceira pessoa, que é um samaritano, e olhando aquele homem caído, se toma de compaixão por ele. Está bem assim no texto do Evangelho. Se toma de compaixão por ele. Vai lá, cuida dos seus ferimentos, ajuda o homem a se restabelecer, coloca sobre o seu cavalo e vai para uma hospedaria. Chegando lá, diz para o responsável, olha, cuida deste homem,
presta toda atenção nele, que daqui a 2 dias eu retorno e vou te restituir tudo aquilo que tu gastaste. Qual deles praticou a verdadeira caridade? O samaritano. E ali nessa parábola nós temos essas 3 figuras, né? O sacerdote, que por natureza é o homem religioso. Por natureza o sacerdote é religioso. Ele passa adiante. Tem o levita. Quem era o levita? Era o cientista da época, aquele homem cheio de ideias na cabeça, mas com o coração vazio. E passa no terceiro momento o samaritano, que se toma de compaixão e vai atender aquele homem doente e caído. Temos também lá em Mateus, no capítulo 15, versículos de 12 a 24, aquela passagem que o Cristo está com os seus discípulos observando no gasofilácio o modo como as pessoas colocavam ali as suas moedas. Então tinha alguns que tinham muitas moedas, tinham muito dinheiro, colocavam em abundância ali, para que servisse de atendimento àquelas pessoas mais necessitadas. E daí eles observam uma viúva que vai ali e coloca uma única moedinha, e o Cristo vai e diz: esta viúva fez a verdadeira caridade, porque ela deu daquilo tão somente que ela tinha, ou seja, ela tinha tão somente aquela moeda e deu para os mais necessitados aquilo tudo que ela tinha. Então aí está o verdadeiro sentido da palavra caridade. Nós, na doutrina espírita, podemos observar também que na questão 799 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec irá fazer uma pergunta bastante significativa sobre de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso. Ou seja, de que modo a nossa querida doutrina, nos seus vários aspectos, pode contribuir para o progresso. E os amigos espirituais, não é, vão dizer assim, ó, destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Ele faz os homens entenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura não estando mais gelada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar seu futuro pelo presente, destruindo os preconceitos de seitas, de caças e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Vamos procurar, mesmo que rapidamente, explicitar um pouquinho essa resposta. Então, quando Kardec pergunta, não é, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso, a espiritualidade superior responde: destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Olha só a atualidade dessa resposta. Isso é do século XIX, né? Mas olha só a atualidade disso. Ele faz os homens entenderem onde está o seu verdadeiro interesse. Evidentemente, porque para o materialista, o seu verdadeiro interesse está onde? Aqui, na matéria. Mas para o espiritualista, não. Por óbvio que nós vivemos num mundo que é de ordem material. Temos que ter interação, mas não tão somente essa. Nós que estamos aqui somos pessoas que trabalhamos, ou já trabalhamos, temos, enfim, todas as nossas atividades, mas também temos o interesse nos seus aspectos espirituais. Então, no momento em que o homem entende onde está o seu verdadeiro interesse, a sua visão vai ficar mais alargada com relação à vida. É como diz oportunamente e orienta Joana de Ângeles, através da mediunidade de Edivaldo Pereira Franco, no livro O Homem Integral, quando ela fala sobre a nossa caminhada em busca de processos evolutivos maiores. Ela vai dizer assim, que todos nós que estamos aqui, estamos fazendo uma caminhada do homem fisiológico para o homem psicológico, não é? Ou seja, daquele homem materialista e vinculado às coisas próprias do mundo físico, para aquele homem desprendido disso, que já tem uma outra visão. Então essa é a nossa caminhada. E vai mais a resposta. A vida futura não estando mais gelada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar o seu futuro pelo presente. Então a vida futura não estando mais gelada pela dúvida, não há mais dúvida com relação a isso, né? A vida não vai se desfazer ou terminar ali com desencarne, não, vai continuar, nós vamos continuar vivendo, né? Levando aquilo que efetivamente nós fizemos dos aspectos morais da vida. O homem compreenderá melhor
que ele pode assegurar o seu futuro pelo presente, ou seja, aquilo que nós estamos passando hoje tem muito a ver com o nosso passado, tanto nessa vida quanto em vidas anteriores, né? Como está explicitado no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Lá quando nos itens 4 e 5 fala sobre as causas atuais das aflições, e nos itens 6 a 10 vai falar nas causas anteriores das aflições. Então, se nós podemos assegurar o nosso futuro pelo presente, nós construindo um presente mais adequado hoje, teremos certamente um futuro melhor, né? Mas vai dizer mais assim, ó: destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Destruindo os preconceitos de seitas. O que são os preconceitos de seitas? São aqueles preconceitos religiosos, que por óbvio não é praticado por nós espíritas, mas na nossa sociedade é praticado por muitas outras pessoas, né? Preconceito de saber assim, ó, eu sou dessa religião, agora se tu é de outra, tu não é meu irmão, né? Porque a melhor religião é a minha, então eu não quero estar presente contigo porque tu é de uma outra religião. E no capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita, no item 20, tem uma pergunta interessante sobre esse preconceito de seita, feita ao Espírito São Luís, lá no último item do capítulo 13. Vai ser perguntado assim: o que pensar da caridade quando praticada exclusivamente entre pessoas de mesma seita ou de mesma opinião? Ou seja, o que pensar da caridade quando antes de eu fazer a caridade para o outro, eu pergunto para ele assim, ó: meu amigo, eu faço a caridade, eu te dou o que tu está precisando, mas eu quero saber se tu é espírita, porque se tu não for, eu não vou fazer a caridade. Então a pergunta é essa: o que pensar, não é, desse preconceito? E o espírito amigo irá responder assim: é justamente este preconceito de seita que não deve haver em sociedade, porque todos nós somos irmãos, independente de religião ou de ter ou não religião, todos nós. Então aquele que bate ali a porta da casa espírita, a porta da minha casa, é um irmão meu, independente de qualquer questão de ordem religiosa, né? Então esse preconceito de seita também, agora lembrei de uma experiência que nós passamos há algum tempo atrás. Acho que vale a pena aqui reforçar esse preconceito de seita, porque passamos por uma experiência que eu quero compartilhar com vocês. Tinha ido várias vezes fazendo um tratamento dentário, não é, a um determinado dentista. E como eu fui várias vezes lá, a gente começou a se aproximar mais e conversar outras coisas além daquele próprio, do tratamento. E daí eu percebi que o nosso irmão era evangélico, né? E daí ele começou a falar, e às vezes que eu fui ele falava, né? E daí, quando ele começava a falar em religião, eu começava a orar, para que ele não me perguntasse qual era a minha religião. Porque quando a gente diz que é espírita, para aquele evangélico mais radical, vamos dizer assim, quando a gente diz que é espírita, eles ficam murchinhos e tristes, não é? Então eu preferia não dizer. Então quando ele vinha com a conversa, eu orava, não é? Para ver se ele não perguntava qual era a minha religião. Até que num determinado dia, eu acho que foi o penúltimo dia, eu estava lá reclinado, né? Ele lá com a broca, e ele disse assim, ó: eu percebo que o senhor pratica alguma religião assim voltada ao cristianismo. Eu tremi, né? Orei, né? Para ver se ele não perguntava. Ele disse: qual das religiões evangélicas que o senhor participa? Daí eu tive que dizer para ele, né? Me cuidando, claro que ele estava com a broca, me cuidei, mas disse: olha, eu sou espírita, né? Coitadinho, ele ficou murchinho, né? Eles ficam assim, né? Daí eu imaginei, ele vai terminar com o tratamento, nem vai completar. Mas eu percebi que o dinheiro do espírita vale tanto quanto o do evangélico, então ele continuou com o tratamento. Mas é esse tipo de preconceito, e aqui eu não estou fazendo crítica nenhuma, maior, não é? Porque são alguns dos nossos irmãos que são assim, a grande maioria certamente tem outro tipo de pensamento. Mas é esse tipo de preconceito que ainda existe na nossa sociedade. Destruindo os preconceitos de seita, de castas. O que são os preconceitos de castas? São aqueles preconceitos da posição social do indivíduo. Ou seja, se eu tenho um nível econômico e social mais alto, eu sou superior àquele lá.
aquele pobre que está lá, né? Tem muitas pessoas que se colocam assim, né? Na posição social mais elevada, muitas vezes sendo preconceituoso com relação ao outro. E preconceitos de cor, né? Preconceitos de cor, que é algo que já não está se vivendo tanto assim, este aspecto aqui, pelo menos no nosso país. Em alguns outros a gente vê que há muita dificuldade com relação a isso, mas que por óbvio não deve existir, não é? Então, destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Por óbvio que, não existindo esses preconceitos, nós vamos vivenciar esses grandes valores, porque todos nós somos irmãos, filhos de um mesmo Deus. E a nossa querida doutrina espírita, quando coloca essas questões bem às claras, não é? Faz com que a gente perceba essa realidade. Muita paz a todos.